Imagine a sua vida sendo completamente transformada. Por quê? Porque você ouviu a voz de Deus. E o que você ouviu dele não era o que você imaginava. Então, você foi desafiado a deixar os seus sonhos para trás, os seus projetos, a mudar a rota radicalmente, deixar os seus amados, tudo isso porque a voz de Deus falou com clareza que os planos dele eram outros. E se você queria viver plenitude, você precisaria se ajustar a esses planos. Pergunta: você estaria pronto? Sinceramente, tem que se fortalecer em fé, não é não? Mas a nossa entrevistada de hoje é alguém que disse sim ao que ouviu do Senhor. E, com certeza, teve que trabalhar a fé, está toda trabalhada em fé, para poder dar os passos que está dando. Mas não há dúvidas de que viverá o melhor dele para a sua vida. Então, sim, esse podcast vai te encorajar e te edificar. Sabe a quê? A se fortalecer em fé, a estar atento e buscar ouvir a voz de Deus, porque ao ouvi-la, você será surpreendido com planos que são muito maiores e melhores do que você jamais poderia imaginar. Uau! Fique ligado! Eu sou Ediomari Nóbrega e eu tenho apresentado o podcast Como Águias. Por quê? Porque um dia eu também ouvi a voz de Deus. Sim, através de uma visão e depois ele confirmando a visão, me falando, me dizendo, inclusive, como seria o podcast. A mesa que eu estaria sentada com a pessoa do outro lado e o que eu ouviria no podcast. Testemunhos das vidas dessas pessoas que iriam encorajar a fé daqueles que estariam assistindo os podcasts, mas que eu também deveria ensinar. Não era só sobre testemunho. Enfim, eu ouvi e imediatamente eu ajustei toda a minha vida para poder seguir o plano de Deus. E graças a isso, gente, graças a isso, a ter ouvido a voz de Deus e ter me alinhado ao que ouvi, é que eu tenho gravado podcasts como esse de hoje, como outros que eu também já gravei. E olha que coisa linda, eu estava aqui vendo os comentários do último podcast que eu gravei com Kália, que vai aparecer aqui em cima, você pode clicar aqui para assistir. E foram tantos comentários, gente, eu estou aqui rolando a página, porque foram muitos, e eu amei, eu amo quando vocês comentam, porque eu me sinto encorajada, eu posso ajustar algumas coisas, às vezes vem uma sugestão de um tema para ser abordado, mas, sobretudo, eu me sinto conectada com vocês, não parece que eu estou aqui só com uma câmera, eu me sinto conectada a pessoas, aos meus irmãos e irmãs, então, assim, é maravilhoso, continuem comentando. Mas olha que lindo, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei! Finalmente! Evânia diz, Edi, estou falando aqui de Itajaí, Santa Catarina. E Eliane, amo demais sua vida, pastor Edi, assistindo de Portugal. Gente, que coisa linda. Leiliane Rocha, precisamos e queremos um Zoe em Portugal. Olha, Leiliane, tu ora, Leiliane. Quem sabe a gente não começa um Zoe aí, tem um mistério aí com Portugal. Cremos que em breve irá se tornar realidade. Eu declaro e libero esta palavra em nome do Senhor Jesus. E eu digo amém a todos os planos do Senhor. Ana Carla colocou assistindo de Portugal. Maria do Carmo, sou de Portugal. E Josilene assistindo de São Paulo. Gente, isso é tão legal, eu saber de onde vocês estão. Um outro podcast tinha gente do Rio de Janeiro, gente dos Estados Unidos, gente do sertão de Pernambuco, aqui da Paraíba. Então eu quero realmente assim encorajar, comentem, diga de onde vocês estão falando, liberem palavras de bênção que eu recebo, quem está aqui entrevistado também recebe. Deem sugestões, nos encorajem, que a gente precisa, porque são muitos desafios. Enfim, aguardo o comentário de vocês, aguardo a inscrição de vocês no canal. Chegou aqui pela primeira vez, corre lá e se inscreve. Todo sábado às 15 horas tem um podcast novo para você. E compartilhem esse podcast. Me ajudem nessa missão, ok? Mas vamos lá. Quem será esta pessoa que mudou, vai ter a vida assim radicalmente transformada após ouvir a voz de Deus? Ela já esteve conosco aqui no podcast. Ela é alguém surpreendentemente sábia, inteligente, ungida,
cheia da graça de Deus. Ela é, meu Deus, ela é assim, amorosa. Ela parece uma gatinha. Eu estava acostumada com outra realidade. Quando ela chegou, parecia que eu tinha uma gata do meu lado. Ela já me ajudou tanto em missão. Se eu for falar, eu vou chorar. Houve uma época muito difícil. Eu estava, tipo assim, eu não consigo, eu não dou conta. Tem muitas épocas assim na minha vida. Mas ela foi orar e Deus disse algo a ela. E a gente ia começar de outro jeito, mas eu já vou pedir para ela começar com isso. E como ela abençoou a minha vida. Enfim, a minha amada filha querida, Elizabeth, Elisete, quem foi criança vai lembrar. Galerildes, quem não foi assiste Devocional no Caminho Certo, seja bem-vinda! Oh, filha, obrigada por ter vindo. Sei que você está aí às vésperas de uma mudança tão radical. Mas se apresenta para quem não assistiu ao outro podcast que tem com você. Gabriel, já coloca aqui também o link do outro podcast. Vamos dar trabalho a Gabriel. E aí você já assiste, porque foi muito edificante. E, além disso, Elisa, de se apresentar, eu quero que você já testemunhe sobre aquela época que foi tão difícil para mim, mas que Deus te deu um comando que foi tão abençoador para a minha vida. Olá! Meu nome é Elisa. Eu sou estudante de psicologia, trancada no momento, mas sou filha da nossa apóstola, pastora Delmari Nóbrega, faço parte da comunidade apostólica Zoe e estou aí de mudança para algo que o Senhor vai fazer na minha vida. Muito bem. E como foi isso que eu falei aqui agora, que em um dado momento Deus te deu um comando e foi Deus purinho na minha vida, porque Ele me ama demais? Hoje eu não lembro o contexto, assim, de como é que você estava. Mas eu lembro que eu estava assistindo um podcast de Tel Hayashi. E, de repente, comecei a sentir algo muito forte no meu coração. E no podcast ele dizia que o Senhor colocou ele para servir uma unção. A unção que ele queria, que ele deveria servir essa unção primeiro. E ali ele servia café, ele organizava reunião, ele virou um secretário. E naquele momento começou a queimar algo muito forte no meu coração e eu fui orar. E eu entendi do Senhor que eu precisava, naquele tempo, servi-la. E que eu precisava me colocar, dispor para fazer o que fosse. Se fosse para fazer agenda, se fosse para enviar mensagem para as pessoas, para organizar ali o escritório, o que fosse, que eu estava ali para servi-la. E assim eu fiquei, acho que o quê? 1 ano? 6 meses? 1 ano? Eu lembro que você ficou perto de 1 ano e você trabalhou valendo. E quando você chegou, eu lembro disso, foi tão emocionante. Você disse, mãe, eu senti o Senhor me dando essa direção, eu vou servi-la. Porque é como se você fosse semear na minha vida e aquilo Deus liberaria sobre você, dessa unção que estava sobre mim para que você vivesse os planos dele. E, de fato, você foi tão obediente. E eu sei que eu te explorei bastante. Era desespero mesmo, querida. Mas como você abençoou a minha vida, só que isso acaba voltando para você, sim, não é? De alguma maneira. E aí Deus, então, algum tempo depois, Deus te surpreende, já te liberando para viver os seus próprios caminhos diante do que Ele desejava realizar para a sua vida. Então, conta como foi isso, Elisa. Como é que você agora ouve o Senhor e essa mudança radical na tua história? Na verdade, antes de falar, eu quero dizer que essa semana passada, eu estava em uma reunião e na reunião eu comecei a refletir como eu estava produzindo frutos a partir do que eu aprendi servindo. Meu Deus! Naquele tempo. E frutos, assim, de conseguir organizar e pensar em equipes, em pensar em questões mais profundas que eu não conseguiria se eu não estivesse servindo, se eu não estivesse vendo de dentro como é que faz, como é que quebra a cabeça para resolver, para fazer isso, aquilo. Então, como isso já produziu no meu ministério, no meu chamado. Que massa, que coisa linda, isso é tremendo. Porque às vezes a gente tá ali, não faz muito sentido, né? Poxa, eu estou aqui servindo essa pessoa. Organizando arquivo às vezes. Mas
Deus está ali te capacitando, te forjando. Tem uma pastora nova na Zoe e ela ligou para mim quase chorando. E ela dizendo, meu Deus, Elisa me entregou um projeto todo pronto do Kids. Então, assim, com todo o fluxo do que é o Kids, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, como é que vai se desenvolver todo o projeto. E ela estava tão emocionada, e quando eu vi, eu disse, meu Deus, certamente algo Elisa adquiriu quando estava ali comigo, Sim. me acompanhando, vendo a minha luta sobre como desenvolver isso para a própria Zoe. Exatamente. Então, que tremendo. Mas ok, continua. E aí, sobre esse novo chamado, né? A gente teve, ano passado, 2025, nós tivemos 12 horas de oração e adoração que a gente sempre faz em alguns momentos, mas nesse momento específico era com relação ao Seminário de Libertação que nós iríamos ter. Ia ser o primeiro depois de um tempo que a gente ficou sem, né? Que foi de 2025. Sim. E ali a gente estava se preparando e em um determinado momento você conduziu a gente a ter um momento com o Senhor. Então, cada um foi para um canto, a gente já tinha adorado há muitas horas, a gente já estava numa atmosfera profética, numa atmosfera onde o Senhor já tinha falado muito. E ali, cada um no seu canto, e era um momento de petição. Era um momento onde a gente podia pedir ao Senhor. E você deixou bem claro, agora é um momento onde vocês vão perguntar. Vocês querem respostas do Senhor? Vocês querem ouvir o Senhor? Vocês têm algo para pedir ao Senhor? Algo que está no coração de vocês? E aí eu fui para um canto e eu, muito ingênua, eu pensei assim, menina, eu tô tão tranquila, não tenho nada para pedir não tenho nenhuma pergunta. Fechei meu olhinho com a minha Bíblia do lado, fiz, Senhor, se o Senhor quiser falar alguma coisa comigo, eu tô aqui para ouvir. Eu quero ouvir o teu coração. Bem, né? Qualquer coisa, eu estava esperando só assim, ser abraçada pelo pai, ficar no colinho dele. Você é minha filha amada. Uma coisa bem... amores. E aí, de repente, eu me vejo dentro de uma varanda. Na varanda de uma casa. E de frente pra mim, assim, em pé, eu em pé, e Jesus em pé na minha frente. Eu, ai, que lindo, Jesus! E naquela hora ele pega a minha mão e ele começa a dizer, respira. E aí eu comecei a respirar, fazer uma respiração ali, diafragmática com Jesus, uma coisa bem psicológica. E eu pensando, Jesus está curando minha ansiedade, glória a Deus. E aí eu comecei a respirar e ele continuava falando, respira. E eu comecei a ficar meio tensa, porque eu respirei muito tempo. Eu acho que do tempo que a gente tava lá, uns 5 minutos era só Jesus dizendo, respira. Só que 5 minutos, só uma pessoa olhando pra você dizendo, respira... É assim, né? Uhum. E ele segurando minha mão, só respira. E eu respirando, só respira. Respira de novo, respira. E eu respirei até que eu me acalmei. Eu falei, tá bom, Jesus, o que é que o Senhor quer falar? E aí ele disse, agora eu vou lhe dizer os planos para os próximos 6 meses. Quando ele disse isso, eu fiquei muito feliz. Porque normalmente a gente recebe as coisas do Senhor de planos faltando um mês. Então eu pensei assim, meu Deus, eu vou ter todo o cronograma do Kids. O Senhor vai me entregar todas as palavras que a gente vai dar, os eventos que a gente vai fazer. Fiquei super feliz. Pode falar, Deus. E aí a primeira coisa que ele diz é, você vai preparar o coração das crianças, você vai preparar o seu coração e você vai preparar o coração de outra pessoa que vai assumir o seu lugar. Ali eu já comecei a chorar. Meu Deus. E já comecei a dizer, não vou, não quero. Não vou. Pra quê? Eu tô aqui. O Senhor tá começando a entregar as coisas novas da identidade, do que a gente vai ser. Como assim o Senhor... agora eu preparo outra pessoa. E aí você vai preparar. E aí tudo bem, mas eu vou preparar pra quê? E aí ele disse, agora eu vou lhe entregar os planos pro próximo ano. E aí eu comecei a ver vários flashes de pessoas juntas. Eram muitas pessoas juntas e aí eu via gente caindo na unção, gente orando uns pelos outros, pessoas sendo curadas. Eu via crianças, eu via gente rindo, brincando, se divertindo. Eu via muitas cenas, assim, muito rápidas. E no final eu vi uma placa, Dunamis Farm. Meu Deus. E aí eu comecei a chorar e dizer, não, Deus, por favor, não. Eu amo a minha igreja, eu amo o que o Senhor me entregou. E o Senhor começou a dizer, 2026, o que eu tenho pra você é que você vai pra Dunamis e você vai se capacitar lá. E aí eu comecei a ficar com falta de ar e ele voltava a dizer, respira.
Então, o tempo todo ele me mostrava e dizia, respira. Mostrava e dizia, respira. E eu respirava e ia me acalmando e ele me mostrava mais um pedaço. E aí começaram as testificações, porque eu comecei numa luta na minha cabeça, de dizer, Senhor, e se for da minha cabeça? É uma mudança, assim, é um ano o programa. Eu já conhecia o programa, porque algumas pessoas da igreja já tinham ido, enfim. Sim. E eu comecei a dizer, 1 ano, eu vou ter que trancar a faculdade. Eu entrei, no semestre que eu tinha entrado na faculdade, eu tava dizendo pra todo mundo, gente, eu tô apaixonada pelo meu curso. Era o 5º período, então era bem na metade do curso, e eu tava assim, eu tô apaixonada pelo meu curso, meu Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer mestrado, doutorado, eu quero fazer pesquisas, eu vou trancar agora no meio, mesmo que o Senhor me coloque de volta, mas é uma pausa, né, no cronograma da minha cabeça. E aí eu comecei a ficar tensa, Ou seja, mesmo que você tenha a convicção naquele momento que você estava tendo aquela experiência com Deus, que você estava ouvindo de Deus, é normal, tipo assim, não é normal, acontece de você ter a convicção, mas não significa que depois daquele momento você está tipo assim, tudo certo, tudo resolvido, ouvi Deus, vamos embora. Você começa a colocar em xeque, não faz sentido, eu estou amando aqui meu curso, isso aqui, então acontece mesmo assim, começa uma luta interior. Exatamente. Que chega naquele meme que a gente fala, né? Foi Deus, foi a minha cabeça, é o inimigo que está me bombardeando. Você sentiu isso, Elisa? Exato. Eu sentia isso. Será que não é o inimigo querendo me tirar da posição? Será que é minha cabeça para eu viver algo novo? O que é que está acontecendo? Oh, Deus, realmente. E ali naquela hora eu digo, Senhor, mas eu tenho muito medo de não ser o Senhor. E aí eu escuto do Senhor dizendo, não se preocupe, esse ano vai ser um presente para você. E no mesmo momento que o Senhor me disse, você pega o microfone e diz, gente, acabou de chegar uma visão de que tem anjos entregando presentes a pessoas. Meu Deus. E ali foi a primeira. E aí eu disse, certo, Senhor. Então, eu creio que o Senhor está falando. E aí, no mesmo momento, eu sou tirada dessa visão dos flashes. Eu volto para a fazenda, o Senhor me abraça, eu fico um tempo abraçada com o Senhor, e de repente eu tô em cima de um helicóptero. E eu tô toda paramentada com paraquedas, e eu tô na porta do helicóptero, o helicóptero tá... Não tem porta helicóptero, tem? Tem. Eu tô bem assim, pra pular. E aí eu viro e Jesus diz, respira. O que quer dizer? O helicóptero tem porta? Eu fiquei na dúvida, tem porta? Tu sabe, Gabriel? Tu sabe, Gabriel? Tem. Tem, não tem? Que abre assim, lateral, ok. E aí eu tô no pezinho, e aí Jesus diz, respira. E aí eu respiro. Quando eu puxo o ar que eu vou soltar, ele me empurra do helicóptero. Eu caio assim, eu vejo um outro território. Eu sabia que eu tava em um outro território. Meu paraquedas abre. E na hora você pega o microfone, eu no meu canto, num canto escondido, assim. E você pega o microfone e eu só escuto uma voz dizendo... chegou outra visão de que a Zoe é como um foguete e das janelas estão saindo vários paraquedas para territórios diferentes. Meu Deus! E ali foi outra testificação. Sim. Mas como não é suficiente pra gente, né? Às vezes, porque a nossa cabeça é um pouco dura, eu comecei a dizer, não, Senhor, mas eu preciso de mais. É 1 ano. Mas eu falei, eu não tenho como viver tudo isso e dizer que eu não recebi nada do Senhor. Isso vai ser incredulidade. Eu não quero viver incredulidade, sendo incrédulo. Sim. Então, eu peguei meu celular e eu fiz a primeira inscrição na escola. E aí, marcaram a primeira entrevista. E aí, 30 minutos antes da primeira entrevista, eu estou me preparando, muito nervosa e com a minha cabeça a mil, pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui agora? Senhor, e se eu passar? E se eu não passar? E se... Aqueles milhões de "e-sis", né? E aí, 30 minutos antes, eu recebo um WhatsApp de uma pessoa da igreja. Eu não contei a ninguém, porque Deus disse que eu não podia contar pra ninguém, que era apenas pra você, Painho, e pra Esla. No começo foi só a gente. E pra Silas. E aí, o meu celular toca, uma pessoa da igreja. Ela disse, Elisa, ela mandou um áudio. Elisa, semana passada eu sonhei contigo, mas Deus tinha dito que eu não podia entregar. Na semana passada tinha sido quando eu tinha recebido. E aí, hoje eu acordei com ele dizendo que era pra eu entregar urgente. E aí, eu vou te entregar. Eu disse, entrega, Vaso. 30 minutos antes da primeira entrevista.
Ela manda o áudio. No sonho, tu tava dançando na igreja, era um culto normal. E teu pai te chamava lá na frente, porque ele ia fazer tua despedida, que tu tinha que pegar um voo. Meu Deus, que lindo. Eu comecei a chorar, né? Meu Deus, é de verdade. E aí eu fiz a primeira entrevista. Quando termina, eu vou contar pra Esla. Esla diz, pois tu não sabe que eu não tinha te contado. Mas ontem, na reunião do Seminário de Libertação, outra pessoa, que não era a mesma, chegou pra mim pra dizer, ô Esla, por que a Elisa tá com uma mala? Ela vai pra onde? Porque me via andando, enquanto a gente tava orando, com uma mala de viagem na mão. Calma. Peraí. Então, a gente estava em algum evento juntos e alguém que estava ali te viu, teve uma visão. A gente tava na reunião do Seminário de Libertação. Tá, peraí, explica isso. A gente tava na reunião pré-Seminário de Libertação, a equipe. Então, a gente ora, a gente fica andando lá, intercedendo. E aí, em um desses momentos, a pessoa chegou pra Esla pra contar. Só que a Esla não me contou. Só me contou depois de eu contar sobre a entrevista. Ou seja, a pessoa te viu enquanto você estava andando normal ali, mas ela vê você carregando uma mala de viagem. Meu Deus. E aí, como se não fosse pouco, eu ainda lutando na minha cabeça, mas dessa vez a minha luta era, Senhor, eu não quero ir. Como é que eu vou deixar as minhas crianças? Como é que eu vou deixar tudo isso? Eu não quero deixar as crianças. Minha luta, minha dor era de deixar as crianças. E aí eu chego, a gente foi pra um... e antes disso, na verdade, eu fiz a entrevista e eles não me deram nenhum feedback, se eu tinha sido aprovada, reprovada. Passou um mês, eu sem nenhuma resposta, nenhuma mensagem. E eu comecei a ficar ansiosa. E aí eu orei, Senhor, eu já não queria ir pra esse negócio. Então, eu achando ousada, né? A pessoa ousada. Senhor, se eu não receber uma mensagem até amanhã, quando eu acordar deles, eu vou entender que o Senhor tá dizendo não e eu não vou mais. Eita. E aí Deus, como é bondoso com a gente, misericordioso. Eu acordo com uma mensagem dizendo, Elisa, você foi aprovada, você ainda está no processo. Uau. E aí no outro dia a gente vai para uma conferência, e na conferência eu tô chorando, porque dizendo assim, eu não quero ir, eu não quero deixar as crianças. E aí outra pessoa, que também não sabia, chega para dizer, ela tá orando em línguas, ministrando sobre mim, e ela diz, como você é egoísta. Eu fiquei assustada na hora, porque eu levantei o olho assim, tipo... Você me conhece pra estar falando de mim? E aí a pessoa disse, como você é egoísta? Como é que tem 1 milhão de crianças, não sei quantas crianças no mundo que estão precisando de você, e você não quer deixar as crianças da Zoe que já estão prontas? Meu Deus. E ali eu chorei, entreguei ao Senhor e disse, Senhor, eu entrego aos teus pés o meu ano de 2026, a minha vida. Se eu quiser me levar, voltar... Pronto, se eu quiser, eu estou indo. E para fechar a noite, quem estava ministrando era Stacy Campbell. E ela chama todo mundo para ir lá na frente, para ela ministrar sobre algumas pessoas. E ela vem ministrar sobre mim. Um monte de gente. Meu Deus. E aí ela coloca a mão na minha cabeça e ela começa a dizer, eu não preciso nem dizer, né? Mas você já sabe que você é missionária. Uau! Você já recebeu do Senhor, você já entendeu. E aí eu comecei a chorar, tipo, já entendi, Senhor. E ela dizendo, você já entendeu. E aí, pra terminar, ela dizia, mas não se preocupe, você vai voltar pra sua antiga cidade. Aí eu chorei de me acabar e entreguei ao Senhor, tá bom, entendi, eu vou. Elisa, sabe o que eu acho que é fantástico? É que a gente, tipo assim, a gente acha que para Deus falar com a gente, muitas pessoas eu vejo isso, não, Deus não fala comigo, para Deus falar comigo, você teria que estar perfeita, aquela, sabe, uma fé inabalável e uma sensibilidade espiritual gigante. Então, você ouve só o Cecil tranquilo, você já está, eis-me aqui, pronto, preparado. E na maioria das vezes não é. A gente vai se ver lutando com incredulidade, com insegurança, com aquele medo de será que eu ouvi, será que eu não ouvi? O que é que eu sempre oriento as pessoas? Anotem e datem o que você tem de impressão que Deus falou com você. Porque pode ser Deus falando sim. Se não for, que também pode não ser, mas Deus não deixa a gente no escuro.
Deus não deixa a gente nessa incerteza. E Ele não nos queima na fogueira santa de Israel, porque a gente está com incerteza, com insegurança. Então, um dia eu lembro de uma moça que veio, eu preciso falar com você, Edi, eu preciso falar com você. Parei tudo aqui, ela estava tão angustiada. E hoje eu não faço mais esse aconselhamento pastoral, eu não tenho mais esse tempo de estar com pessoas fazendo aconselhamento pastoral. Mas ela estava tão desesperada que eu fui com ela. E sabe o que é? Ela me dizendo assim, aí nesse dia Deus deu essa resposta, aí nesse não sei o quê. Aí eu fiquei em dúvida, não, Senhor, mas não faz sentido porque eu tinha dito isso aqui. Aí uma pessoa me ligou e disse isso. Aí depois no outro dia eu acordei, aí o outro mandou uma mensagem, eu tive um sonho. Eu digo, mulher, olha quantas intervenções do Senhor trazendo confirmação. Mas ela estava com tanto medo de errar, e não só de errar, eu acho que é aquele temor que é bem-vindo de sair da vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que aquilo que queima no nosso coração hoje é a sinalização do que é a vontade de Deus. E muitas vezes Deus vem com algo tipo nada a ver para dizer, olha, o meu plano é outro, se ajuste aqui. Isso não é sobre chamado ministerial, é sobre tudo na vida. É sobre alguém que ia fazer medicina e de repente está fazendo, sei lá, educação física. Porque Deus vai lá e muda os planos. Sim. E Deus tinha algo. Então, conseguir ouvir a voz de Deus, mesmo que a gente fique inseguro, mesmo que no primeiro momento a gente não entenda completamente, mesmo que depois a gente questione, mesmo que depois a gente até descreia, mas se a gente continuar ali, Deus, confirma. Basta isso, confirma. Senhor, se é mesmo, faz, porque eu tô achando que eu vou para outro canto aqui, eu não quero mais. Ele vai mover pessoas, ele vai dar sonhos, ele vai entregar uma palavra, ele não nos deixa no escuro. Para mim, uma das promessas lindas da Bíblia é instruir-te-ei, te ensinarei o caminho em que deves andar, sob as minhas vistas te darei conselho. Salmo 32:8. É o Deus que fala com a gente. E é o Deus que, se a gente ouvir, a gente vai seguir no caminho que vai levar à plenitude, vai levar ao destino profético, vai levar ao nosso propósito. Sim. E aí, nesse sentido, quer dizer, olha isso, ele usa Stacy Campbell, tu tá se amostrando, porque Stacy Campbell, e tava essa mulher sair do Canadá para vir para Recife e ir lá ministrar sobre a tua vida. E Deus, mais uma vez, usar para confirmar o que eu tenho contigo é ser missionária. Houve algum momento anterior na sua vida que você já tinha ouvido a voz de Deus sobre ser missionária, ou foi algo novo ali com Stacy Campbell, confirmando aí esse chamado agora para essa mudança radical de sair da psicologia e ir para uma fazenda, ser capacitada por Deus para missões? Então, na verdade, a primeira vez que eu tive uma visão, uma impressão, que o Senhor falou comigo, foi sobre o chamado. Nós fomos para uma conferência, eu esqueci o nome, Brado, onde Praia Grande. Praia Grande. São Paulo. Eu não lembro a minha idade, mas eu devia ter por volta de 7, 8 anos. E lá tinha o Brado e tinha o Brado Kids. E eu tava com minha prima, inclusive, com Letícia. E aí a gente foi pro Brado Kids e em um determinado momento, eu lembro que o tio que era responsável, ele mandou todo mundo sentar em uma roda, assim, bem grande. E ali ele começou a falar sobre Deus falar com a gente. E que a gente podia perguntar coisas ao Senhor e ele ia responder. E aí ele fez a pergunta, quantos aqui, imagine, isso para crianças. Hoje eu levo muito isso para as nossas crianças também. Sim. De elas entenderem que desde pequenas. Porque eu lembro que na época eu fiquei tipo assim, já? Porque a pergunta que ele fez foi, quantos aqui já têm certeza do que é que o Senhor chamou para fazer? Meu Deus. Para crianças de 6, 7, 8, 9 anos de idade. E aí eu disse, não tenho. E várias crianças levantaram a mão dizendo que já tinham. E aí ele fez, então quem não tem agora vai fechar o olho e vai perguntar, Senhor, o que é que o Senhor tem para minha vida? E aí eu lembro que eu fechei o olho no meu canto, bem despretensiosamente. A gente, numa batista, não tinha experiências, a gente via, mas não eram experiências Sim. mesmo que a gente tava vivendo o tempo inteiro. E aí eu fechei o olho e perguntei, Senhor, o que é que o Senhor tem pra minha vida? E eu começo a chorar sem parar. Eu não conseguia parar de chorar. Eu me via grande e eu tava com 2 trancinhas de boxeadoras e eu tava de frente pra uma lousa de giz. E eu tava escrevendo. E quando eu virava, tinham muitas crianças no chão, muitas. Elas eram bem pretinhas.
E o chão mesmo delas era areia, não era chão de escola, chão de prédio. Era areia, era como se a gente estivesse no meio do deserto. Era uma areia bem vermelha, inclusive. Tanto que, eu não sei se foi antes ou foi depois que vocês foram pro Níger, mas... Foi depois. A areia era bem vermelha, né? E aí, meio alaranjada, assim, como se fosse um barro. E aí, eu lembro que eu tive isso. Eu tava em outro país ensinando a muitas crianças. E eu só fazia chorar. Eu chorei. Eu não conseguia parar de chorar lá. E Letícia ficava do meu lado assim, por que tu tá chorando? E eu contava, eu chorava. Eu fiquei com o olho inchado. Quando vocês chegaram pra buscar a gente, que me viram inchado, o que foi que aconteceu? Eu chorei. Eu fui dormir chorando. Então, realmente, quando o Espírito Santo, ele enche você pra lhe dar algo, vai ter momentos que você vai ficar como eu fiquei nesse do ano passado, que eu tava normal, eu continuei vivendo a minha vida, não foi um momento que eu fiquei, meu Deus, eu tô sentindo algo dentro da minha barriga queimando. Não, eu tava brigando com Deus. Mas nesse outro momento, eu senti a presença do Espírito me enchendo e junto com a voz veio a presença. Então, ou seja, isso só aponta para o quanto Deus tem formas diferentes sim, de falar. E às vezes as pessoas querem numa caixinha, elas querem que a gente ensine. Por exemplo, eu vou lançar um curso agora, porque eu entendo a essencialidade de discernirmos a voz de Deus para podermos viver, sem sair vivendo de qualquer jeito, sem propósito. A gente precisa saber o que Deus está falando, o que Deus tem de direção. E a minha vida é muito pautada por propósito. E eu acho que a igreja, para ser forte, para conseguir resistir ao inimigo, para conseguir produzir e alcançar destino profético, tem que ouvir Deus indicando propósito. Sim. Isso não é só ministerial, é em tudo na vida. Então eu estou lançando esse curso Ensinando a Voz de Deus, e quando eu estou lá colocando, não existe esse passinho que é tipo assim, para qualquer pessoa, você está assim, aí de repente você pergunta, aí Deus te responde, você sente aquela falta de ar, você fica arrepiado, você, é Deus falando. Não tem essa forma. Deus fala de várias formas. exatamente. Então no curso eu vou dar pelo menos 5, 6 formas que Deus usa normalmente para falar, fora as outras diversas para cada pessoa. E a gente precisa estar sensível. Agora, uma coisa tem, você sabe porque sabe, sabe. Sim. Quando você não sabe porque sabe, Deus vai confirmar, porque você vai apresentar a sua dúvida. Mas você não fica sem a resposta de que foi Ele que falou. É incrível. Agora, quando Ele vem, que te toma, que é o Espírito Santo enchendo, esse aí é o você sabe porque sabe. Não tem dúvidas, é sobrenatural. É sobrenatural. E não tem idade, você viveu isso criança. Sim. Hoje você é uma líder pastoral de crianças. E a pergunta é, você já conduziu uma criança a ter esse tipo de experiência? Não com relação ao chamado, que já teve, na verdade, mas uma experiência muito específica que eu lembro que eu conduzi a criança a escutar o Espírito Santo foi com relação ao medo. A gente estava no seminário do Espírito Santo e no decorrer da igreja, assim, na rotina da igreja, todas as vezes que alguém caía no Espírito, essa criança tinha muito medo. E ela sempre chorava, pedia para sair do ambiente, porque ela achava que as pessoas, quando caíam, morriam. Oh. E aí, pra criança é tudo muito diferente. Não adianta você, às vezes, explicar racionalmente. E aí eu lembro que ela tava com muito medo, muito, muito medo. E a gente tava no seminário do Espírito Santo, num momento de liberação. E alguns amigos dela, da mesma idade, já tinham caído, já estavam no chão. E ela começou a ter pânico, porque ela ficava, e se ele não voltar, e se minha amiga não voltar? Minha mãe caiu e a mãe dela se estremilicando no chão. Ela, o que é que minha mãe tá tendo? E aí eu lembro que eu saí com ela, eu desci. E eu perguntei ao Espírito Santo, o que é que eu faço? Eu uso uma técnica da psicologia pra acalmá-la, ou eu faço um profético? E ali me veio que eu precisava fazer o profético. E aí eu sento com ela e eu digo, fulana, você vai fechar o olho? Aí ela fecha o olho, uma criança de 8 anos. E aí ela fecha o olho e eu digo, a gente vai falar com o Espírito Santo. E a primeira coisa que ela disse, quantos adultos têm isso? Mas como as crianças também, algumas já têm, né? Ela fecha o olho e ela diz, mas tia, e se for a minha cabeça? E aí eu fui conduzi-la a dizer,
você crê que o Espírito Santo pode falar com você? Você crê que ele é real? A gente aprendeu tudo sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo falou na Bíblia, a gente enche a fé dela, né? Sim. O Espírito Santo falou na Bíblia, o Espírito Santo já falou com tantos colegas seus que você já viu. Suas amigas já lhe contaram do que o Espírito Santo já falou. Tia Elisa já lhe contou de como ele já falou comigo. Você crê? Ela, eu creio, tia, eu creio, mas eu tenho medo de viver isso. E eu tenho medo de ser da minha cabeça. E aí eu falei, mas o Espírito Santo, a gente vai orar. Você quer que a nossa oração tenha poder? Ela crê, então a gente vai orar para que apenas o Espírito Santo possa falar. E aí ela se acalmou na hora, ela fez, tá bom. E aí ela fechou o olho e eu comecei a dizer, mandar ela perguntar. Pergunta assim, Espírito Santo. Aí ela, Espírito Santo, por que eu tô com medo? Eu tô com medo do quê? E aí o Espírito Santo respondia, você tá com medo porque as pessoas não voltarem a viver, de as pessoas terem morrido. Porque antes disso ela não conseguia nem dizer que ela tava com medo disso. E aí ela começou a chorar. E aí eu disse, e agora eu perguntei ao Espírito Santo, o que é que as pessoas vivem quando estão caídas? E aí ela começou a chorar e a dizer, o Espírito Santo disse que quando as pessoas caem, ele fala com elas, ele dá visão. Isso ela começou a trazer do Espírito Santo, não foi algo que ela teria como ter... Sim, cognitivamente. Cognitivamente pensado. E aí ela começou a dizer, o Espírito Santo diz que dá visão, que ele fala, que ele entrega aqueles presentes que a gente aprendeu, que ele... Aí quando terminou tudo eu fiz, você quer viver isso com o Espírito Santo? Aí ela, quero, mas eu ainda tenho medo. Aí eu fiz assim, você acredita que o Espírito Santo, ele vai fazer alguma coisa que você não queira? Ele vai como se abusar dela, só que eu não falei nessas palavras que é muito pesado para uma criança, né? E ela fez, não, o Espírito Santo é amigo. Eu falei, então fecha o olho. Aí ela fechou o olho e eu disse, vamos orar assim, Espírito Santo. Ela, Espírito Santo, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, mas o Senhor me conhece. E o Senhor conhece aquilo que eu ainda não consigo viver por conta da minha estrutura. Então, faz comigo tudo que o Senhor quiser fazer, mas que eu não tenha medo de viver. E aí ela terminou de orar e eu falei, você crê que o Espírito Santo vai fazer o seu máximo? O máximo que você consegue ir? E ela disse, eu creio. Então vamos voltar para aquele ambiente, que era um ambiente que ela ficava em pânico. Sim. Aí ela fez, vamos. Aí ela pegou na minha mão, a gente subiu. Ela olhou tudo assim e ela começou a dizer, o Espírito Santo não vai fazer nada que eu não queira. O Espírito Santo não vai fazer nada que eu não queira. Ele já me disse. Ela começou a falar pra ela mesma. Sim. E eu só do lado segurando a mão dela. E aí, com o tempo, ela foi fechando o olho, foi orando. E alguém chegou pra orar sobre ela. Ela segurou a minha mão mais forte, assim. Mas a pessoa foi orando, já começou a chorar. E eu falei, o que foi que você sentiu? Ela, eu senti a minha mão queimando um pouquinho, tia. Ai, que lindo. E aí eu fiz, você tá vendo que você sobreviveu? E ela, eu sobrevivi. E aí quando terminou de orar, a mãe dela levantou também, disse que o Espírito Santo falou um monte com ela chorou, mamãe, você não morreu. Oh. E hoje, no seminário do Espírito Santo que a gente faz hoje, no último, ela tava lá caída no chão, se tremendo no chão. Então o Espírito Santo foi entregando e foi acontecendo. Ai, que coisa linda. Elise, quanto a você, por exemplo, você conduziu essa criança a ouvir o Espírito Santo. Você já teve uma experiência como a dela, de fechar o olho e ouvir algo do Espírito Santo, fora toda essa da mudança radical da tua vida? Tem alguma coisa que te marcou, que não necessariamente estava relacionada a essa orientação de um destino, mas de uma situação da vida que pode ter te destravado ou mudou algo assim radicalmente também? Posso contar uma de um cativeiro que eu vivi? Sim. No seminário de libertação, eu vivi alguns cativeiros. Fui retirada de alguns cativeiros no meu primeiro. E ali eu lembro que teve um muito específico, que foi muito forte. Que eu não sabia, eu não tinha vivido. Os cativeiros, eles podem acontecer por memórias vividas que foram traumáticas. E aí você ficou presa, um fragmento da sua alma ficou presa naquela memória. E nesse caso, eu não tinha vivido aquela memória. Então, eu estava num cativeiro, comecei a perguntar, a ministra começou a me instruir, pergunta ao Espírito Santo, onde é que você está? E eu me via em um local muito escuro, com muitas pessoas de branco, ao redor de muitas velas. E era um local muito escuro, eu ficava muito assustada. E eu comecei a chorar e, meu Deus, me tira daqui, era desesperador. Até que eu entendi que eu estava em algum centro, em alguma outra religião, algum local de outra religião.
E eu comecei a chorar e dizer, eu quero sair daqui. Era perturbador, assim, não era um ambiente de paz. E aí ela começou a perguntar ao Espírito Santo o que está acontecendo, por que você tá aí? Você já foi num lugar desse? Eu nunca fui num lugar desse. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? E aí eu via minhas fotos no centro desse centro, junto com muitas velas. E várias das minhas fotos, eu criança, eu grande, muitas fotos. E eu começava a dizer, eu não quero minhas fotos aqui, eu não quero minhas fotos aqui. Pra resumir, assim, o cativeiro durou muito tempo, até que a gente começou a descobrir que foi um parente que colocou as minhas fotos ali. E eu fiquei muito assustada, depois eu liberei perdão, a gente pediu para que o Senhor enviasse anjos que queimassem aquelas fotos daquele lugar, porque eu entendia que era o que estava ali, Sim. Fisicamente. E a gente pediu anjos que queimassem aquela foto. E aí depois a gente termina o seminário, eu saio do cativeiro, Jesus me tira, foi lindo. Depois uma semana depois, a gente vai visitar a casa desse parente. E aí quando eu chego, esse parente chega até mim e diz assim, preciso de fotos novas suas. Meu Deus. E aí eu digo, por quê? Todas as suas fotos sumiram, tu acredita? Meu Deus. Calma, minha gente. Gente, vocês entendem a seriedade disso. Vocês entendem a gente que lida com a questão da batalha espiritual, como isso é real. Então, esse envolvimento com o ocultismo, quando a gente ouve falar que as pessoas usam fotos em determinadas reuniões ocultistas para trabalhos, gente, isso é real de experiências que nós vivemos. O que a Elisa está contando aqui é algo que ela experienciou, foi na vida dela. Imagina, alguém envolvido com o ocultismo, que usou fotos para algum tipo de trabalho e o Senhor revelou num seminário da gente, foi de libertação, Elisa? Foi de libertação. De libertação. Então, numa retirada de cativeiro, vem essa revelação dessa conexão com fotos. E ali a gente age no reino espiritual, isso é eliminado e a prova o Senhor sinaliza mais tarde. Que sinalização é essa? Imagina, a gente está na casa da pessoa e a pessoa pede fotos porque as fotos sumiram. Gente, isso é surreal. Não sumiu da casa da pessoa. Vocês entendem isso? Que não sumiu da casa da pessoa. Sumiu de onde estavam, que a pessoa entregou. Então, sumiram de fato. Isso é realidade do reino espiritual. Infelizmente, muitas pessoas na Igreja do Senhor Jesus, elas vivem como se essa realidade não acontecesse. Mas a realidade do reino espiritual é real. E aqui eu já quero aproveitar para dizer, você precisa se fortalecer para viver a batalha espiritual. É assim que venço minhas guerras. Elisa, me lembra que onde é que parou, porque eu quero lhe fazer mais perguntas, tá? Quero lhe fazer a pergunta sobre resposta de oração para outra pessoa. Quero fazer a pergunta sobre quando Deus te deu um insight de algo e confirmou que estava falando com outra pessoa. Mas eu quero falar sobre isso aqui. Assim que venço minhas guerras é um manual que é Bíblia do começo ao fim. Bíblia. E só que a Bíblia digamos assim, removidos os trechos e reorganizados por identidade de Deus, por aquilo que se refere à nossa identidade, as promessas do Senhor, o que alimenta a nossa fé, para que a gente saiba usar o escudo, para que a gente saiba usar a espada. E aí algumas pessoas me fizeram perguntas. Por exemplo, tem muito comentário, eu nunca recebi tanto comentário em um podcast como no podcast passado. Então, normalmente eu leio aqui os comentários do podcast anterior. E alguém colocou aqui para mim... Gente, se for ruim, quando eu me abaixo assim para ler aqui os comentários, coloquem aí, isso é ruim, isso é chato, a gente se desconecta, ou não, ou digam para mim assim, é muito bom, a gente quer ouvir sim, tá? Isso me ajuda. Meu Deus, é muito. Tem uma pessoa que diz assim, aqui, onde está este livro? Aí eu não entendi direito. Eu adquiri, mas eu quero imprimir. Onde está o livro? Então eu não entendi muito bem a pergunta, tá? Desculpa. Pode ser que tenha comprado online, né?
talvez o curso. Quem compra o curso É Assim Que Venço Minhas Guerras recebe o manual virtual, o e-book dele, mas para usar lá dentro do curso. Então, se você quiser o livro físico, você precisa pedir. Normalmente, a gente está usando, tanto aqui no Hotmart a gente manda para você, mas fica um valor mais alto. Então, a gente está usando a Shopee, porque o frete fica mais baixo. E aí, Gabriel, que está fazendo as edições dos podcasts, ele vai colocar no link, na descrição o link com o livro lá na Shopee, como o link do curso É Assim Que Venço Minhas Guerras, tá? Eu tenho muitos testemunhos, gente. Esse livro está sendo enviado para o Brasil e fora do Brasil, de pessoas que realmente se fortaleceram para lidar com essas questões de ataques espirituais, dessa movimentação no reino espiritual. Então, isso aqui é muito importante, muito importante. Vamos lá, Elisa. Alguém perguntou como faço para fazer o seminário. Desejo muito. Eu não lembro no podcast passado qual foi o seminário que eu falei, que a gente falou. Se foi o seminário de cura interior, a gente vai ter agora em março, final de março, na Zoe, e ainda temos vagas. Acompanhe o Instagram da Comunidade Apostólica Zoe, também vai estar lá na minha descrição, porque eu acho que é o melhor lugar para você saber as nossas datas. O seminário de libertação, que é esse que a Elisa está compartilhando, que saiu lá de cativeiro, ele está programado para acontecer em maio. E em junho nós vamos ter o Seminário do Espírito Santo, que é esse que a Elisa também falou da criança lá que foi cheia. Então você vai ter as datas certinho no @Comunidade Apostólica Zoe, ou no meu @ do Instagram de Omari Nóbrega, porque normalmente a gente faz o collab. Vamos voltar. Elisa, a gente estava em quê? Me lembra aqui. Terminamos de falar sobre essa experiência com o cativeiro, que as fotos foram queimadas. Sim, ok. Então, voltei para isso, para essa realidade dessa movimentação espiritual. Existe uma realidade de Deus falando em que ele fala com uma pessoa, dá uma impressão, porque existem várias formas de falar. Então, ele dá uma impressão e ele fala com a outra pessoa também com uma impressão, ou com um sonho, ou com uma visão, e aí essas pessoas se encontram e há uma confirmação. Você viveu essa experiência também. Conta como foi. Então, eu vi uma experiência que eu estava orando, um dia comum, de madrugada eu orando e pedindo ao Senhor, um devocional, mas de madrugada. E aí nessa oração eu pego É Assim Que Venço Minhas Guerras, e aí eu começo a declarar minha identidade, da identidade do Senhor, e em um trechinho, um versículo específico, de repente me veio o nome de uma pessoa, da igreja. E me veio muito forte, eu preciso orar por ela, e eu preciso entregar essa palavra. E aí eu orei, peguei o celular, isso era 2, 3 da manhã. E aí eu peguei o celular e enviei. Lembrei agora, que eu ia enviar no outro dia só, mas o Espírito Santo disse que eu tinha que enviar na hora. E aí eu peguei, digitei tudo e mandei pra pessoa. Em 5 minutos a pessoa me respondeu, chorando, dizendo: Elisa, eu acabei de pedir uma resposta ao Senhor. E essa foi a palavra que o Senhor me entregou. Meu Deus. Foi a confirmação do que eu precisava para esse momento, senão eu ia desistir de uma determinada coisa que ela estava vivendo. E eu lembro que você me contou algo sobre uma mãe com uma filha. Sim. E aí? Nesse dia, eu lembro que tinha uma mãe na igreja, e ela estava com uma filha bebê, e ela não tinha nenhuma rede de apoio aqui, uma filha de 3 meses, 4 meses. E aí, você disse a ela que ela precisava voltar a frequentar o Vida no Espírito, que é uma reunião com algumas mulheres que você liderava para orar, pedir respostas ao Senhor, interceder, ter momentos proféticos, enfim. E que ela precisava voltar porque ela tinha parado desde que tinha parido a criança. E aí, quando você me contou que tinha dito isso para ela no dia, me veio uma impressão de que eu precisava ficar com a filha dela à tarde, enquanto ela estivesse nesse momento do Vida no Espírito. Só que era uma bebê pequena. E, ao mesmo tempo, eu fiquei naquela coisa, será que... Sei lá. Enfim, mas contei à noite. Isso eu recebi de dia, contei. No outro dia, acho que foi. E aí eu contei, mãe, eu tive essa impressão. E aí na hora tu me olhou assim com o olho regalado. Aí eu fiz, o que foi? E aí você disse que disse que ela precisava voltar e pra ela orar ao Senhor pedindo uma estratégia, já que ela não podia ir com a bebê. E aí a estratégia que o Senhor deu a ela foi Elisa.
que eu precisava ficar, que eu ficaria com a filha dela. E aí eu lembro que ela disse que não queria falar pra mim e nem pra você, mas sentia que precisava falar, porque ia achar que, né, ia estar pedindo um favor ali de ficar com uma criança bebê durante uma tarde inteira. E aí bateu. O Senhor falou comigo, falou com ela, e eu passei alguns meses ficando com ela toda segunda-feira, com a bebezinha, pra ela ir pra Vida no Espírito. Ai, que coisa linda, que coisa linda. Tremendo, tremendo. Muito lindo. É lindo como Deus, Ele tem as respostas. Ele tem a resposta para uma dúvida sobre qual é o propósito da minha vida. Ele tem a resposta para eu não sei o que fazer agora. Me dá uma estratégia, e Ele chega com uma estratégia, como esse caso. Meu Deus, Deus fala como a igreja do Senhor está dando voltas, porque não aprendeu a discernir a voz de Deus e então poder receber dele tudo que necessita. Deus fala. E o que ele fala não é só sobre o que a gente está exemplificando aí, é sobre tudo. É sobre tudo. É sobre vai, não vai. Faz, não faz. Faz como? Faz assim. É mandando uma palavra de consolo quando você está ali desesperado e ele vem e fala, traz o consolo. Isso também é poderoso. Ou é dando um encorajamento e dizendo, levanta, e você, levanta. Meu Deus, Deus fala em todo o tempo. Deus fala. Às vezes, tudo que a gente precisa é fomentar a nossa fé, né? Para receber, entender e aceitar aquilo como convicção. Eu sei que às vezes parece muito assim, meu Deus, mas e se não? Mas quando a gente conhece o nosso Deus, quando a gente tem certeza, eu tenho certeza de quem é o meu Deus, eu tenho certeza, eu vivo com Ele experiências e eu sei que Ele está falando. Quando Ele fala e que você diz, Ele falou, você não fica com dúvida de e se não acontecer? E se é algo que eu me inspiro muito nas crianças? Eu sempre digo para as pessoas como eu me inspiro na fé das crianças. Teve um seminário do Espírito Santo que eu lembro que depois eu fiquei assim, meu Deus, se a gente fosse como essa criança, como é que a nossa vida da igreja de Jesus seria? Que a gente liberou sobre elas os dons do Espírito. E aí uma pessoa foi sobre ela e libera que você vai ter dom de cura, que o Senhor vai te entregar o dom de cura. E aí depois, eu não sabia disso, eu conversando com uma criança de 6 anos. A criança chega pra mim, eu falei, e aí? Aí ela, tia, hoje eu recebi um novo dom. Ai, que lindo. E aí eu fiz, ela foi, recebi o dom de cura. Agora eu tenho o dom de cura. Que coisa E aí eu fiz, e como foi essa experiência? Ela, alguém orou por mim e disse que o Senhor me entregou o dom de cura. Eu tenho o dom de cura agora. Quem é pra orar? Olha a fé dessa criança. É muito lindo. Eu tenho um comentário aqui de Elias Silva, que diz assim, quando se fala de dons espirituais, existem muitos crentes que têm medo, pois levam suas vidas na corda bamba. É crente sem autoridade, sabe, né? Eu acho que nem é só sobre a questão de autoridade. Eu acho que é fé mesmo. Fé para crer que a palavra fala de dons e esses dons estão disponíveis hoje. E é para aquele que crê, para aquele que busca. Meu Deus, por isso que Jesus fala, faças como uma criança e você vai receber. Eles são mais prontos, né, para crer. Eu lembro, Elisa, e aí não é o caso de se fazer como criança, mas eu lembro de você criança e você vivendo uma situação de uma enfermidade que era para a morte. E eu lembro da gente saindo de casa. Elisa, você... Meu Deus, eu vou dar o spoiler, tá aqui no meu livro, Seja uma Mulher Forte. Mulheres, leiam, vocês vão ser profundamente edificadas. Um dos capítulos é aqui, eu vou dar o spoiler. Eu estou com você no carro e eu começo a orar, porque você estava com todos os sintomas de uma meningite. E eu começo a orar entregando a sua vida. Senhor, ela é tua, leve, não deixa ela aqui, ficando como um vegetal em cima de uma cama. Então, assim, ela vai para o reino, ela vai estar com Jesus, mas não deixa ela um vegetal, Senhor. E o Senhor me pegou para Limão naquele carro. O Senhor disse, como é? Como é que você tem coragem de fazer esse tipo de oração? Onde está a sua fé? Fé é convicção do que se espera. Foi a primeira lição que eu recebi sobre fé, ser convicção do que espera. O que você está esperando? É sua filha morta? É sua filha vegetando? Ou eu trazendo cura para sua filha? E eu me arrependi, pedi perdão, enfim. Você chega ali no hospital, você estava com a febre que não baixava, 40 graus, com dor na nuca, já dura, não se movia.
E depois disso a gente faz uma oração novamente, eu e Paulo. Eu peço perdão e eu declaro, eu creio na cura. Eu declaro agora a Elisa curada, em nome de Jesus. Senhor, confirma, traz a cura. E quando a médica vai atender, você está plenamente curada, sem febre, sem coisa nenhuma. Meu Deus, é a questão da fé, como é necessário a fé. Mas é uma luta que eu acho que a gente, infelizmente, a gente vai viver essa caminhada, sentindo aqueles momentos que a gente está, uau, super fé, e daqui a pouco, meu Deus, chega aqui, ajuda. E você tem vivido esses momentos, né? Vendo os milagres do Senhor na sua vida, mas em alguns momentos ansiosa, com essa insegurança, esse medo. Será que vai acontecer? Você decidiu mudar radicalmente. Eu comecei o podcast falando sobre uma mudança radical. Você está trancando o curso de psicologia, na metade do curso, você está indo embora para uma fazenda e você não sabe como será, para onde você vai. Você tem o coração ali ardendo pelo Marajó, pelas crianças do Marajó, mas tem uma impressão de um momento que o Espírito Santo te encheu, que eram crianças ali como que na África, era a impressão. E aí, Elisa? Qual é o maior desafio hoje para você, diante dessa mudança tão radical da sua vida? Na verdade é assim, o que é mais difícil e o que é que te faz ficar mais firme? Eu acho que o mais difícil é justamente aquilo que a gente até disse aqui, sobre estar atenta a não estar saindo da vontade do Senhor e os tempos. De discernir os tempos. Então, eu já tive um tempo onde o meu coração estava queimando, eu queria ir embora, eu queria, meu Deus, eu vou rodar o mundo atrás das crianças, e o Senhor disse, não é o tempo. E aí, o tempo era da psicologia, e depois não é mais o tempo da psicologia, por enquanto, agora é o tempo de ir. Então, eu acho que é saber, Senhor, será que eu estou agora, no momento, no canto, onde o Senhor quer me fazer estar agora? Sim. E o medo de sair disso, e não é o medo do Senhor castigar, mas é o medo de acabar entristecendo o coração do Senhor, de, caramba, não estou fazendo o que o Senhor tem para esse tempo. E eu acho que, e deixar, né? Deixar tudo para trás, assim, deixar as pessoas que eu amo, o ministério, que estava começando a se desenvolvendo também. Exatamente. Ter que passar para outra pessoa é muito difícil isso. Entregar um filho. Algo que você construiu, que você gerou, e você dá o bebê assim, quase prontinho, e dizer, ai meu Deus. Então isso é muito difícil. E o que me sustenta, como foi a outra pergunta? Diante desses desafios, o que é que te faz permanecer firme? Disposta a viver essa mudança radical. O que é que te faz permanecer firme? A palavra do Senhor. Eu acho que é algo que tem me sustentado. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Se eu tenho uma palavra do Senhor, se o Senhor mandou, eu conheço meu Deus. Eu sei que Ele vai prover o dinheiro que eu vou precisar. Eu sei que Ele vai prover as conexões que eu vou precisar. Eu sei que Ele vai prover as minhas emoções para eu me regular. Eu sei que Ele vai prover o que eu precisar. Ele é o provedor não só de dinheiro, Ele é o provedor de tudo. Das amizades, dos locais que eu vou, do direcionamento, qual é o tempo, qual é a hora, da voz dele, de tudo, Ele vai me prover. Se eu tenho uma palavra, o Senhor me mandou, e eu sei que eu estou naquela palavra, eu tenho tudo. Tudo vai acontecer, porque o meu Deus é tudo. Ele é o dono de tudo, Ele é o criador de todas as coisas, Ele faz surgir de onde não tem, Ele cura quando eu preciso, Ele dá uma palavra para outra pessoa quando a outra pessoa precisa, Ele queima fotos quando é preciso. Uou! Em todo momento, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Não há nada. Eu acho que às vezes a gente bota, e eu mesmo coloco, eu falo às vezes a gente, mas eu me vejo muito nesse lugar, de às vezes colocar coisas tão pequenas perto de um Deus tão grande. Verdade. Coisas tão pequenas, de tipo assim, um dinheiro que, ai meu Deus, parece tão grande, que Deus está olhando lá do céu. Esses centavos aí é o quê? Entendeu? E o Senhor vai prover. Se Ele entregou a palavra, é porque Ele está dizendo, eu estou com você. É isso.
E com ele, a gente não precisa temer. Exatamente. Aleluia! Aleluia! Ai, que bom que você ficou até aqui no podcast. Eu espero que tenha sido edificante, que tenha te encorajado na sua fé. Eu vou ficar mais de longe assim, para você não ver meus cabelos brancos. Gabriel, por favor, Gabriel. Não tem como dar uma mexida aí na edição? Vai, fala. Meu Deus! O podcast já tinha começado, Jesus! Mas, gente, é sobre isso, sabe? É sobre o Deus que... Ai, como Ele nos ama, como Ele não deixa a gente perdido, como Ele não deixa a gente no escuro, como Ele nos orienta, como Ele nos conduz. E, às vezes, você pode ouvir esses testemunhos. Eu quero encerrar com uma pergunta de uma pessoa que eu sei que ela está sofrendo, a Marli. E ela diz assim, esse testemunho quase me leva a pensar que Deus tem predileção por alguns filhos. Foi um testemunho do último podcast, ou melhor, do penúltimo. Mas eu sei que não é verdade. Conheço pessoas que pedem para amar a palavra, para ter fé e não conseguem. E essas pessoas que leem muito a palavra e nunca foram do Espiritismo, ou são pessoas que leem muito a palavra e nunca foram do Espiritismo. O que eu posso dizer é o seguinte, Deus é imutável, Deus ele é poderoso e Deus nos ama, ele não faz acepção de pessoas, certo? Dito isso, de fato, ele não ama um filho mais do que outro. Elisa não é a predileta e ele nos ama igualmente. Agora ele tem uma forma específica de tratar com cada um de nós. Por isso que você vai ver aqui mais de 60 podcasts que não existe um testemunho igual ao outro. Ele fez com cada um de um jeito. Elisa não tem aqui para testemunhar que pediu uma Bíblia a Deus pink, brilhosa e Deus deu. Né? Ela tem outros testemunhos. Elisa não se converteu lendo a Bíblia sozinha, como já foi o testemunho de um podcast. Cada um de nós tem um caminho. Agora, aqui eu queria só esclarecer algo, me permitam. É que essa questão da pessoa pede para amar a palavra, pede para ter fé e não consegue, isso aqui precisa ser investigado. O problema não está em Deus, entende? Não está na palavra. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é Deus falando conosco. O problema está, por exemplo, a pessoa que está estudando a palavra pode ter um impedimento na mente, segundo padrões de pensamento ou lentes que ela usa para interpretar realidades, para interpretar o que lê, ou mesmo audição espiritual. Eu estou ouvindo quem? E aí, se ela, por exemplo, cede os ouvidos dela ao diabo, ela não vai conseguir extrair da palavra a palavra que é fé, que alimenta a nossa fé, que vem de Deus. Porque ela ouve muito o diabo. Então ela lê um versículo que Deus diz. Pronto, Elisa acabou de falar aqui. Eu debaixo de uma palavra vou porque eu sei que Deus está comigo. Ela leu isso nas Escrituras, sim ou não, Elisa? Em algum momento você disse, eu estava lendo isso aqui, a palavra. Aí você vem aqui e diz, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Salmo 121, 2. 6. Essa é a verdade sobre a minha vida. Seja de manhã ou de noite, o sol. Eu não vou ser ferido, porque o Senhor é o meu protetor. Como sombra que me protege, Ele está à minha direita. Peraí, Deus... Você está ouvindo Deus pela palavra. Agora o inimigo vem e diz, que conversa? Que conversa? Você vai ser ferido. Que conversa é essa? Você vai dar... O que você ouve? Que voz que você deixa entrar e fazer um ninhozinho dentro de você? Qual é a voz que você alimenta? Tem tudo isso, entende? Aí eu digo, eu não consigo ter fé, mas o que é que eu ouço e o que é que eu me agarro ao que eu ouvi? É um monte de coisas que tem que ser investigadas. Pode ser uma pessoa que está sob opressão, pode ser uma pessoa sob perseguição, pode ser uma pessoa com lentes distorcidas, é algo na alma, cura interior. Pode ser uma pessoa que acredita em mentiras e precisa ser revelada as verdades para ela ser liberta das mentiras. É um outro tipo de caminho para libertar essa pessoa, para ela poder viver essa fé verdadeiramente. Então, tem um monte de coisas para serem trabalhadas. Nada é muito superficial, é sempre a gente vai ter que cavar. Por isso que nós entendemos que todo cristão, ele se converte, mas ele precisa continuar esse desenvolvimento
da salvação que está na palavra, que é esse processo de santificação, que envolve cura da alma, que envolve libertação, que envolve enchimento do espírito, para que de fato ele possa destravar completamente e viver plenitude de fé e do que Deus tem para a vida dele. Espero que ajude Marlice e você que de repente tinha essa mesma dúvida. Se não era essa, mas tem outra, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse podcast com outras pessoas e de ficar atento, porque em breve estarei lançando o curso Discernindo a Voz de Deus. E certamente ele vai te ajudar a discerni-la para que você fale como Elisa. Debaixo da palavra dele, eu ajusto tudo, eu deixo tudo para trás e eu simplesmente mudo de vida se for preciso, porque eu sei que ele tem o melhor para a minha vida. Até o próximo podcast, Como Águias.